A prova de matemática do Colégio Federal Pedro II é uma das provas mais diversificadas quando a gente fala em escolas técnicas de curso de ensino médio. Se você vai fazer a prova do Colégio Pedro II para tentar estudar lá no primeiro ano do ensino médio, esse vídeo é para você. Olá, jovem candidato, seja muito bem-vindo ao CPTEC, eu sou o professor Luiz Antônio. Eu selecionei algumas questões de matemática de provas anteriores do Colégio Federal Pedro II para você que vai fazer a prova se ambientar, verificar como é que o Pedro II cobra os conceitos que estão no edital do seu processo seletivo. Então, pega lápis e papel para a gente resolver junto as questões selecionadas especialmente para você que está um pouco inseguro, que está um pouco ansioso com essa avaliação, que é de extrema importância para o seu ensino médio. E se você é novo por aqui, já faz logo a sua inscrição, dê um like no nosso vídeo, porque toda vez que a gente publicar um vídeo novo de matemática ou física aqui, você vai ser notificado. Vamos lá, galera, vamos resolver algumas questões aí do Colégio Pedro II. Eu tenho aqui a prova do ano de 2018 para ingresso no ano de 2019. A primeira questão que eu vou resolver nessa revisão é a questão de número 11, uma questão em que o Pedro II exigiu dos candidatos uma leitura e interpretação de uma tabela e o conhecimento também de porcentagem. Vamos ler a questão? No campeonato de futebol de salão promovido por uma escola em 2018, cada vitória valeu 3 pontos e cada empate 1 ponto. As 6 turmas do Ensino Fundamental 2 se enfrentaram 2 vezes cada uma, de modo que a tabela com a classificação final do campeonato foi a seguinte. Então o Pedro II colocou a tabela, tá vendo? Com a pontuação final do campeonato. Então você observe que na primeira coluna aqui, ó, a gente tem a posição das turmas. Na segunda coluna a gente tem o time, que são as turmas, tá vendo? 901, 702, 801 e assim por diante. Nessa coluna aqui nós temos a pontuação de cada uma das turmas. Aqui nós temos o número de jogos, o número de vitórias, número de empates. Beleza. Então estão todas as informações aí necessárias para responder a questão. Bom, vamos continuar a ler o problema, né? Aqui ele colocou uma legenda aqui, ó, tá vendo? A letra V é o número de vitórias, a letra E é o número de empates e a letra D é o número de derrotas. Vamos lá. Define-se aproveitamento de uma equipe como o percentual obtido dividindo-se a pontuação da equipe pelo total de pontos que essa equipe conseguiria caso tivesse vencido todas as partidas. Agora é que vem a pergunta do Pedro II, hein? Presta bastante atenção. Portanto, o aproveitamento da turma 901 foi de quantos por cento? Então, ele quer o aproveitamento da turma 901. Mas o Pedro II falou o que significa aproveitamento. Ele definiu. O aproveitamento é o percentual obtido dividindo-se a pontuação da equipe. Qual foi a pontuação da turma 901? Tá aqui, ó, foram 24 pontos, tá bom? E a turma 900, inclusive, foi a primeira colocada, tá? Dividido pelo total de pontos que essa equipe conseguiria caso tivesse vencido todas as partidas. Bom, o total de partidas que a 901 teve foram 10, não é? Todas as turmas jogaram 10 vezes, foram 10 jogos, beleza? Então, o total de pontos seria 30, não é verdade? 30 pontos. E a 901 conseguiu 24 pontos. Então, é a mesma coisa que eu perguntar para você. 24 representa quanto por cento de 30? É equivalente a isso daí, tá bom? Pois a turma 901 conseguiu um total de 24 pontos no campeonato de 30 pontos. Então, como é que você pode fazer esse cálculo? Você pode utilizar regras de 3, você pode utilizar a equação do primeiro grau, tem várias maneiras de você calcular, não é verdade? Então, eu vou utilizar aqui o conhecimento de regra de 3, mas você pode resolver de qualquer maneira que você saiba fazer, que você conheça aí, tá legal? Então, vamos lá, ó, 30 pontos é o total. Então, 30 está para 100%, assim como 24, que foi a pontuação da 901,
está para x%. E aqui a gente multiplica cruzado, ó, tá vendo? X vezes 30 ou 30 vezes x, isso vai dar 30x. E 24 vezes 100, isso vai dar 2.400. O valor de x vai ser obtido dividindo 2.400 por 30. E aí você pode cancelar dois zerinhos, né, um de cima e um de baixo, tá bom? E depois dividir 240 para 3. 240 dividido para 3, pessoal, isso dá 80. Ou seja, a turma 901 teve um aproveitamento de 80%. Olha o gabarito da nossa questão aí, ó. Letra D, 80%. Então, tá percebendo como é que pode cair porcentagem na tua prova? E o Pedro II gosta de cobrar porcentagem, hein? Então, refaz aí, presta bastante atenção na prova para você não perder questão fácil de bobeira. Por falta de atenção ou por uma dificuldade na interpretação, você não pode errar questão fácil. Outra questão da prova de 2018 para 2019 também, questão de número 13. Por que eu selecionei essa questão número 13? Porque envolve um conteúdo que os alunos de 9º ano têm muita dificuldade, que são razões trigonométricas. Vamos lá, vamos ler a questão aí, tá bom? Tenta fazer junto comigo a questão de número 13, vamos lá. A questão de número 13 diz o seguinte: a haste de 7 metros de comprimento de uma bandeira está apoiada verticalmente sobre o telhado de uma escola. De um ponto do plano horizontal, onde a escola se situa, avistam-se a ponta superior e a base dessa haste, em ângulos de 60 e 45 graus, respectivamente, conforme mostra a figura. Considere raiz de 3, aproximadamente 1,7. Nós temos a figura aí dada pelo Colégio Pedro II. A altura aproximada da escola em metros. Então ele quer esse Hzinho que aparece aqui, ó, na nossa figura, tá bom, pessoal? Então eu vou ampliar um pouquinho a figura aí para a gente resolver. Nós estamos diante dessa figura aí e essa figura ela sugere dois triângulos retângulos que eu vou desenhar aqui em cima para você conseguir entender aqui o que eu vou fazer. Tem um triângulo retângulo com altura h mais 7 e o ângulo aqui, ó, de 60 graus. E nós temos um outro triângulo retângulo cuja altura é h e o ângulo aqui interno é de 45 graus. Então são esses dois triângulos retângulos aqui que eu vou trabalhar para resolver, para encontrar o valor de h, tá bom, pessoal? Observe que esses dois triângulos retângulos têm uma base comum, tá bom? Que é essa base aqui que eu estou destacando na figura para você, ó, a mesma medida. E essa medida, pessoal, também vai ser h. Ué, vai ser h, Luiz Antônio? Sim, vai ser h pelo seguinte, esse segundo triângulo aqui, ó, ele é um triângulo retângulo isósceles. Basta você observar os ângulos internos desse triângulo, ó, 45 graus, 90 graus, que é esse quadradinho com a bolinha no meio, e esse outro ângulo aqui, obrigatoriamente, ele também tem que ser 45 graus, pois a soma dos ângulos internos de um triângulo totalizam 180 graus. Então, o triângulo retângulo isósceles, está vendo? Ele tem dois ângulos internos, ó, congruentes, logo ele também vai ter dois lados congruentes, e esses dois lados são exatamente os catetos do nosso triângulo retângulo, são congruentes aqui, ó, tá bom? Essas duas medidas que estão com esses tracinhos aí. Então, esse h eu vou colocar no outro triângulo também, tá aqui, ó, beleza? E agora o que eu vou aplicar nesse triângulo aqui? Eu vou aplicar uma razão trigonométrica que se chama tangente, a tangente de 60 graus. Você já estudou razões trigonométricas no triângulo retângulo? Não? Então, anota aí, anota essa informação aí no teu papel para você ficar esperto nisso aí. A tangente de um ângulo interno é sempre a divisão do cateto oposto a esse ângulo pelo cateto adjacente a esse ângulo. O nosso cateto oposto, como o próprio nome já está dizendo, não é verdade? Aqui, ó,
cateto oposto ao ângulo é h mais 7. E o nosso cateto adjacente é o h. A palavra adjacente significa estar ao lado. Então, esse daqui é o cateto adjacente, é h. Bom, e na tabela trigonométrica dos ângulos notáveis, a tangente de 60 graus vale raiz de 3. Como é que é, professor? Tangente de 60 graus? Isso! Tem uma tabelinha trigonométrica que diz o seguinte, aqui ó, 30, 45 e 60 graus, seno, cosseno e tangente. Se você nunca estudou isso, é interessante que você anote isso aí, tá bom? Essa tabela trigonométrica dos ângulos notáveis que eu vou passar para você aqui, ó. Nessa tabela aparecem os valores 30 graus, 45 graus e 60 graus e as razões trigonométricas, que são seno, cosseno e tangente. Para você saber os valores de cada um, aqui tem um macetinho, né? Ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1 e 3, 1, 3. Todo mundo sobre 2 e na tangente é sobre 3. E onde não tem numerador 1, você vai colocar raiz. Aqui, ó, raiz aqui, raiz aqui. Em todos os lugares que não aparece o numerador 1, você vai colocar raiz, ó, tá bom? Então essa daqui é o que chamamos de tabela trigonométrica dos ângulos notáveis. Para quem já estudou isso, não tem muita dificuldade, isso é tranquilo. Então a tangente de 60 graus, observe, a tangente de 60 graus está aqui, ó, vale raiz de 3. Então é esse valor que nós vamos utilizar aqui no nosso cálculo, ó, raiz de 3, que é a tangente de 60 graus, já coloquei aqui, vai ser igual à divisão de h mais 7 para h. Agora, essa letrinha h que está de um lado dividindo, vai aparecer do outro lado, fazendo o quê? Multiplicando, operação inversa da divisão, tá bom? Então, do outro lado, vamos ficar com h mais 7. Agora, ó, h raiz de 3 menos h tem que ser igual a 7. Tá vendo? O que foi feito aqui? Esse h estava de um lado positivo, foi para o outro lado da igualdade, ele foi negativo. Coloquemos agora o h em evidência, pessoal. Aqui, ó, vamos utilizar um caso de fatoração que se chama fator comum nesses dois termos que você está vendo aqui, ó. Então, h vai multiplicar o raiz de 3 menos 1. Tanto que se eu aplicar aqui a propriedade distributiva, tá vendo? H vezes raiz de 3 e h vezes menos 1, eu volto para isso aqui, ó. Eu volto para a expressão original. É a prova real, tá bom? E agora eu deixo o h sozinho aqui, ó. E do outro lado, o que vai aparecer? O 7 dividido por raiz de 3 menos 1. Tá bom, pessoal? Cabe aqui agora racionalizar esse denominador, tá bom? Então, racionalização também é um conteúdo que aparece muito nas provas das escolas técnicas, na prova do Pedro II. Tá? Você tem que conhecer racionalização de denominadores. Ó. Então, em cima nós vamos obter 7, que multiplica a raiz de 3 mais 1. E embaixo nós vamos obter raiz de 3 ao quadrado menos 1 ao quadrado, pois esse produto que você está vendo aqui, ó, raiz de 3 mais 1, que multiplica a raiz de 3 menos 1, é um produto notável chamado produto da soma pela diferença de dois termos. O produto de uma soma pela diferença de dois termos, pessoal, sempre resulta numa diferença de quadrados. Então, isso aqui também que está lá no edital do Colégio Pedro II. Foi por isso que eu coloquei aqui, ó, raiz de 3 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Bom, a raiz de 3 ao quadrado vai dar 3, porque a raiz ela pode ser cancelada, né? Então, vamos ficar com 7, que multiplica a raiz de 3 mais 1, dividido por 3 menos 1. Então,
isso vai dar 7, que multiplica raiz de 3 mais 1, dividido para 2, tá bom? Agora que nós vamos utilizar a aproximação que o Colégio Pedro II deu para a raiz de 3, que foi 1,7, ó. Ele falou isso lá no texto, né? Para considerar a raiz de 3 aproximadamente 1,7, tá bom? Então agora tem que fazer conta, pessoal, ó. 7 vezes 1,7 mais 1, isso dá 2,7. E aí divide por 2. Não pode ter preguiça de fazer conta, como eu sempre falo para vocês. Então tá aí, já fiz o cálculo aqui para você, tá bom? Para adiantar o teu lado, mas você não pode ter preguiça de fazer conta, tá bom, pessoal? Então, se você multiplicar 7 por 2,7 e o resultado dividir para 2, você vai obter esse resultado aí, ó, 9,45. E aí, a melhor aproximação que nós encontramos, tá bom? O valor mais aproximado, tá aí, ó, letra C, 10 metros é a altura do prédio da escola, pessoal. Então, se você domina razões trigonométricas, cara, você vai mandar bem na prova. Se você não domina, você tem que estudar, você tem que resolver questões para você conseguir resolver nas provas das escolas técnicas. Tá aí uma outra questão, também do ano de 2018 para 2019, a questão 17. Olha para essa figurinha aí, ó. Tá bom? Assusta? Você tem medo de questões de geometria? Não pode ter medo, tem que encarar, tem que resolver. Vamos lá. Paulo comprou um terreno na forma de um quadrilátero e pretende cercá-lo com 5 voltas de arame. Para isso, efetuou a medição de 3 lados e 2 ângulos do terreno, mas se esqueceu de medir um de seus lados, conforme mostra a figura a seguir. Claro que o lado que ele esqueceu de medir é o que está sendo representado por x aqui, né? Provavelmente nós vamos ter que calcular o valor desse x aí. Olha a pergunta do Pedro II, ó. A quantidade de arame em metros que Paulo deverá comprar. Bom, então ele vai cercar esse terreno aí com arame, tá bom? Com 5 voltas, tá? É importante a gente colocar aqui, ó, destacar no texto, 5 voltas de arame. Bom, então vamos lá. O primeiro passo aqui para a gente resolver essa questão, pessoal, é fazer o seguinte, ó, fazer aparecer no meio dessa figura aí um trapézio retângulo, ó, traçando aqui uma altura, tá vendo? Formando um ângulo de 90 graus aqui. E aqui também, o mesmo raciocínio, fazendo aparecer uma altura aqui, fazendo aparecer um ângulo de 90 graus aqui. Esse triângulo que eu vou destacar em vermelho aqui, tá vendo? É um triângulo retângulo, beleza? Que tem hipotenusa 10. Aqui, ó, 10 é a hipotenusa, 10 metros, tá bom? E um de seus ângulos vale 60 graus. Como o outro ângulo vale 90, que eu coloquei aqui, é claro que esse ângulo aqui de cima, pessoal, vai valer quanto? Vai valer 30 graus. Esse triângulo aqui é um triângulo muito especial que aparece muito em prova. Prova de escola técnica, prova de escola militar. Ele é chamado triângulo egípcio. E ele é importante porque ele é muito eficiente na hora de resolver questões. Você consegue resolver questões utilizando esse triângulo aí, questões muito rápido. Preste atenção aqui, ó. Eu coloquei aqui o triângulo egípcio, ângulo de 30 graus, ângulo de 60 graus e a hipotenusa, claro, né? A hipotenusa é o maior lado aí do nosso triângulo retângulo. Bom, o cateto que está de frente para o ângulo de 30 graus, anota isso, tá? Anota isso que pode cair na tua prova. É sempre a metade da hipotenusa, sempre a metade da hipotenusa, tá bom? Então vou escrever aqui, ó, hipotenusa dividida por 2, beleza? Sempre o cateto que está oposto ao ângulo de 30 graus é sempre a metade da hipotenusa. E o outro cateto que está de frente para o ângulo de 60 graus, é sempre a metade da hipotenusa vezes a raiz de 3. Anota isso aí no teu papel, cara. Não dá mole, porque isso pode cair na tua prova amanhã e você, pô, vai lembrar de mim, vai falar, caramba, o professor Luiz Antônio falou disso aí e eu não anotei. Então anota, cara. Tá bom? Bom, como o nosso triângulo retângulo aqui é egípcio, né? Eu posso
afirmar sem medo de errar que esse cateto aqui, essa medida aqui, ó, vai valer 5 metros, porque é o cateto que está de frente para o ângulo de 30 graus, tá bom? Bom, e o outro cateto, que é o ângulo que está de frente, que é o cateto que está de frente para o ângulo de 60 graus, ele vai valer a metade da hipotenusa, que é 5, vezes a raiz de 3. Beleza? Utilizando o mesmo raciocínio nesse outro triângulo aqui, ó, que também é um triângulo egípcio, tá? Esse ângulo aqui vale 60 graus, como estava na figura, e esse ângulo aqui vai valer 30. Só que aqui a hipotenusa vale 4, né? Então, o cateto que está de frente para o ângulo de 30 graus, ó, esse pedacinho aqui, vai valer 2 metros, tá bom? E o cateto que está de frente para o ângulo de 60 graus vai valer 2 raiz de 3. E agora, pessoal, o pulo do gato agora é você traçar uma paralela ao chão, paralela a essa medida aqui, essa linha que você está vendo aqui, ó, porém passando por esse vértice aqui do nosso quadrilátero, tá bom? Então, eu vou puxar uma linha aqui, ó, essa linha em azul que você está vendo aí, fazendo aparecer, claro, um outro triângulo retângulo, tá bom? Destacado na figura em azul que você está vendo aí, ó. Esse outro triângulo retângulo, a hipotenusa dele é claro, né? É x. Um dos catetos, pessoal, vale 28 menos 7. 28 menos 7 vai dar 21. Ué, Luiz Antônio, não entendi por que 21. Pessoal, a base toda do terreno aqui, ó, a base toda do nosso quadrilátero vale 28. Como aqui tem 2 metros e aqui tem 5 metros, a gente subtrai 28 menos 7. 2 daqui, 5 daqui. Encontramos 21, tá bom? E esse outro cateto que está aqui, ó, desse lado aqui, vou destacar em vermelho, tá vendo? Ele vale a diferença entre as alturas, ou seja, 5 raiz de 3 menos 2 raiz de 3. Então, esse pedacinho aqui vai valer 3 raiz de 3, pessoal. Então, eu vou colocar esse triângulo retângulo em destaque aqui para você de novo, tá? Para você conseguir observar a figura. Está aqui em cima no detalhe para você. E agora, para descobrir o valor de x, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras, não é, pessoal? Porque nesse triângulo retângulo aqui, a nossa hipotenusa é x e os catetos medem 21 e o outro cateto 3 raiz de 3. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, vamos lá, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, pessoal. 21 ao quadrado, 441. E 3 raiz de 3 elevado ao quadrado, pessoal, isso é a mesma coisa que 9 vezes 3, que dá 27, tá bom? O 3 ao quadrado, o 3 elevado ao quadrado dá 9, e o raiz de 3 elevado ao quadrado dá 3. Então, 9 vezes 3, 27, beleza? Bom, agora nós vamos somar aí, ó, 41 mais 27, obtendo 468. É claro que o x vai ser a raiz quadrada de 468. É interessante você escrever o 468 na sua forma fatorada, né? Fiz aqui a fatoração do 468, ó, deu 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 13, pessoal. Então, isso é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 13. Bom, esse 2 ao quadrado pode sair de dentro do radical e esse 3 ao quadrado também. Porém, fora do radical, claro, né? Eles ficam 2 elevado a 1 e 3 elevado a 1, respectivamente. Então, o valor de x, pessoal, 6 raiz de 13. Como a raiz quadrada de 13 é aproximadamente 3,6, isso está aqui, ó, foi colocado para a gente aqui, nós vamos utilizar essa aproximação. Apaguei o quadro aqui um pouco, porque está muito poluído, né? Então, vamos lá, ó. O x vai ser 6 vezes 3,6. Repetindo para você, aqui onde tem raiz quadrada de 13,
eu estou utilizando esta aproximação que o Colégio Pedro II deu para o candidato em 2018, tá bom? Então, x vai ser igual, ao multiplicar 6 vezes 3,6, nós vamos obter 21,6. Pessoal, é claro que esse valor é aproximado, tá bom? Por causa da aproximação da raiz de 13. E agora nós vamos calcular o perímetro do nosso terreno e multiplicar por 5. Calculando então, pessoal, o perímetro do nosso terreno agora, ou seja, a medida do contorno, somando todos os lados que nós temos, pois agora nós temos o valor de x, ó. Nós vamos obter o valor de 63,6 metros, tá bom? Mas cuidado, porque o problema falou que o Paulo ele vai dar 5 voltas no terreno, 5 voltas de arame, tá bom? Então cuidado com a pegadinha aqui na letra A, ó, 64, tá bom? Mas não é a resposta, pois nós temos que multiplicar esse número por 5. E ao multiplicar esse número por 5, nós vamos encontrar o valor de 318 metros. Então, portanto, está aí a resposta da nossa questão, letra D. Você achou a resolução dessa questão muito difícil? Você achou muito complicada? Não é questão para fazer de cara, não é questão para fazer no início da prova. Lembre-se, uma das dicas, tá bom? Pule as questões difíceis. A questão que você leu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você já está 5 minutos lendo a questão e você não sabe nem por onde começar, não é essa que você vai começar, pessoal. Procure as questões mais fáceis e, de preferência, aquelas que têm o enunciado mais curtinho, tá bom? Mais uma questãozinha da prova do Pedro II do mesmo ano, porém, essa daqui foi da tarde, tá bom, pessoal? Nesse ano aqui, teve uma prova de manhã, aplicaram prova para alguns candidatos de manhã e para outros candidatos à tarde. Foram provas diferentes, beleza? Questão de número 14 dizia o seguinte: na entrada do Colégio Pedro II existe um painel luminoso com as letras C, P, I e I, formado por lâmpadas incandescentes, conforme a figura a seguir. Está aí a figura do painel que tem na porta, na entrada do Colégio Pedro II. Pessoal, certo dia, ao se ligar o painel, percebeu-se que 18% das lâmpadas estavam queimadas e deveriam ser substituídas por lâmpadas de LED. A razão entre a quantidade de lâmpadas de LED e a quantidade de lâmpadas incandescentes que não queimaram é de quanto? Olha que questão tranquila, pessoal. Essa daqui é uma questão para você fazer primeiro na prova, porque é uma questão muito rápida. Pensa comigo, galera. Se 18% das lâmpadas estavam queimadas e deveriam ser substituídas por LED, isto quer dizer que as outras, ou seja, 82% das lâmpadas não queimaram, tá certo? Ué, Luiz, como é que você fez esse cálculo? Eu subtraí 100% menos 18%, pessoal, tá bom? Então, se 18% queimaram, ao subtrair aqui, ó, você vai obter 82%, que é o percentual das lâmpadas que não queimaram, beleza? Então, escrever essas informações na prova te ajuda muito. Por quê? Porque você organiza melhor as ideias. Então, 18 queimaram e 82% não queimaram. Olha o que o Pedro II perguntou para os candidatos. Ó. A razão entre a quantidade de lâmpadas de LED e a quantidade de lâmpadas incandescentes que não queimaram, ou seja, o Colégio Pedro II, que é a razão entre 18, que são as lâmpadas, percentual das lâmpadas de LED que queimaram e foram substituídas, pelas lâmpadas que não queimaram, 82. Olha aí, muito tranquilo, tá vendo? Foi isso aqui que o Colégio Pedro II perguntou aos candidatos. Se cai uma dessa esse ano, e aí? Aí você manda bem, não manda? Então, porque tem que ser
as primeiras questões a serem resolvidas são as questões mais fáceis. Agora o que nós vamos fazer aqui, ó, vamos transformar para porcentagem, tá? Ó, 18% é a mesma coisa que 18 sobre 100 e 82% é a mesma coisa que 82 sobre 100. Divisão de frações, o que a gente faz? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Não é? Você já percebeu que esse 100 que está em cima multiplicando, ele pode ser cancelado com esse 100 que está embaixo dividindo. Luiz Antônio, mas eu não podia fazer isso logo aqui na primeira fração? Até poderia, pessoal, mas é bom você criar esse hábito, o hábito de escrever valores em porcentagem que aparecem na tua prova para a fração, tá bom? Então, na verdade, nós vamos simplificar essa fração aqui, ó, 18 sobre 82. Tá bem tranquilo de fazer essa simplificação, não é? Você pode dividir em cima e embaixo por 2. Aqui, ó, nós vamos dividir por 2. Numerador e denominador, vamos encontrar 9 sobre 41. Agora não dá mais para simplificar. Essa fração aqui é chamada de fração irredutível. Acabou. Gabarito, letra B, tá aí. Olha que questão tranquila. Você não pode torcer para que a prova venha toda fácil, venha muito tranquila, porque senão a média fica muito alta. Você tem que torcer para vir em questões que você sabe resolver, questões de assunto que você estudou. Essa deve ser a sua torcida, o teu pensamento tem que ser esse, hein? Outra questãozinha, vamos lá, questão 15. Luísa estava brincando com seu joguinho no celular, no qual uma serpente deve comer os insetos que aparecem na tela. No início do jogo, a serpente é formada por um retângulo de dimensões x milímetros por 5x mais 12 milímetros. E a cada inseto que come, ela aumenta o seu tamanho em um quadrilátero de área 10 milímetros quadrados. Após comer 8 insetos, a serpente totalmente esticada representa um retângulo de área 112 milímetros. As dimensões da serpente em milímetros no início do jogo são respectivamente iguais a quanto? Trata-se agora, pessoal, de um probleminha de equação do primeiro grau, tá bom? Então observe que o problema falou que a serpente ela é formada por um retângulo e nós temos as dimensões desse retângulo. Então eu vou fazer um retângulo aqui para vocês, só para vocês entenderem, tá? Então suponhamos que a serpente seja isso aqui, ó. As dimensões são x por 5x mais 12. Então aqui nós temos o nosso retângulo, tá bom? Depois que a serpente come 8 insetos, tá? Ela totalmente esticada representa um retângulo de área 112 milímetros quadrados. Lembrando que para cada inseto que ela come, ela aumenta o seu tamanho em um quadrilátero de área 10 milímetros quadrados. Então, ela vai comer aqui, ó, ela vai aumentar aqui, ó, 8 retângulos, como eu fiz na figura aqui para você, tá bom? E cada um desse retângulo aqui tem área de 10 milímetros quadrados. Ou seja, a cada inseto que ela come aumenta em 10 milímetros quadrados. Depois que ela comeu 8, tá bom? Ela ficou com mais 80 milímetros quadrados de área. Tá bom, pessoal? Totalizando 112 milímetros quadrados. Então, nós vamos montar essa equação aí. O primeiro retângulo, o retângulo original da serpente no início do jogo, tá? É dado por x que multiplica 5x mais 12. Isso aqui é a expressão que representa a área da serpente do retângulo original, tá bom? Então, pessoal, a serpente com a área original, que é x que multiplica 5x mais 12, mais 80 milímetros quadrados, porque nós estamos somando aqui, ó, os 8 insetos, né, os 8 retângulos que foram adicionados ao comprimento dela. Isso tudo tem que dar, galera, 112. Foi o que o problema falou, tá bom? Ela totalmente esticada ficou com 112 milímetros e agora nós vamos ter que resolver essa equação aí. Para começar, vou aplicar aqui a propriedade distributiva, é claro.
vamos ficar com 5x ao quadrado mais 12x mais 80 menos 112 igual a zero. Esse 112 está de um lado positivo, vai aparecer do outro lado da nossa igualdade negativo. 5x ao quadrado mais 12x, essa diferença aqui dá quanto, hein? 80 menos 112. Fez aí no seu papel? Eu fiz aqui, ó, 32. Então aqui vai ficar menos 32. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Como o sinal do maior é negativo, né, do maior modo, então nós temos essa equação do segundo grau aí para a gente resolver, pessoal. Bom, como você pode imaginar, nós vamos ter que resolver essa equação do segundo grau, não tem jeito, tá legal? Então já fiz aqui, ó, já separei aqui os coeficientes A, B e C e já fiz o cálculo do discriminante, do delta, tá legal? Aqui a fórmula, ó, B ao quadrado menos 4AC, substituí os valores e encontrei delta 784. Agora nós vamos encontrar os valores de x. Então, utilizando a fórmula de Bhaskara, ó, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Então, ficamos com menos 12, mais ou menos raiz de 784, dividido por 2 vezes 5. Então, vamos lá, vamos ter menos 12. A raiz quadrada de 784, pessoal, é 28. Se você não sabe calcular a raiz quadrada assim, né, de cabeça, né, um número muito alto, você tem que fazer por tentativa e erro, não tem jeito, tá bom? Multiplica 20 vezes 20, aí não é pouco, aumenta, bota 25 vezes 25, tá bom? Tem que ser assim, tem que fazer, beleza? E aí, nós vamos encontrar, vou continuar aqui embaixo, aqui, ó, na outra página, mas não tem problema nenhum. Vamos lá. Menos 12 mais 28 dividido para 10. Isso vai dar 16 dividido para 10, que dá 1,6, pessoal. A outra raiz vai ser negativa, tá bom? A outra raiz vai ser dada por menos 40 dividido por 10, que vai dar menos 4. Para você que não sabe o que eu estou fazendo, ó, eu estou resolvendo isso aqui. Tá vendo que tem um sinal aqui, ó, mais ou menos aqui, ó? Primeiro eu uso o sinal positivo, ou seja, menos 12 mais 28 vai dar 16, que dividido por 10 dá 1,6. Isso aqui é um valor de x. Depois eu uso o sinal negativo, menos 12 menos 28 dá menos 40, que dividido para 10 dá menos 4. Mas x não pode ser menos 4, né? Não pode ser negativo, tá bom? Porque x é a largura de um retângulo, tá bom? De um retângulo, de uma peça, então não pode ser negativo. Então, como esse x aqui, ó, eu já encontrei que é 1,6, é uma das medidas da serpente. O outro valor, pessoal, vai ser 5 vezes 1,6 mais 12. 5 vezes 1,6, isso dá 8, tá bom? E 8 somando com 12, 20. Então tá aí, encontrei as medidas da serpente no início do jogo. 1,6 milímetros e 20 milímetros. Aqui é E, tá bom? Isso, agora sim. Então o gabarito já encontrei letra A. Então um probleminha do segundo grau. Você tem que saber resolver problema do segundo grau também, pessoal. E aí? O que é que você achou dessa solução? Você achou que essa questão veio difícil? Você achou que essa questão veio fácil? Você conhece esse conteúdo aí que eu abordei nessa questão? Deixa o seu comentário aqui embaixo, eu quero conhecer você. Vamos dar continuidade? Questão de número 20 dessa prova aí, galera. Giovana está aprendendo a fazer construções geométricas com régua e compasso. Em uma das atividades propostas por seu professor, ela deve desenhar um hexágono regular inscrito numa circunferência e depois um hexágono regular circunscrito a essa mesma circunferência, conforme mostra a figura a seguir. Então, está aí a nossa figura, tá bom? Temos dois hexágonos e uma circunferência. Um hexágono está inscrito, é o que está dentro, e o outro hexágono está circunscrito, é o que está fora, tá bom, pessoal?
Olha o que o Pedro II perguntou aos candidatos. Caso ela utilize uma circunferência de raio R, a razão entre o lado do hexágono regular inscrito e o lado do hexágono regular circunscrito, essa circunferência valerá quanto? E nós temos que encontrar a resposta aí, pessoal. Essa não é uma das questões mais fáceis da prova, tá bom? É uma questão até um pouco complicadinha, nem todos os candidatos, né, nem todos os alunos que estão no 9º ano conhecem, né, dominam as propriedades de hexágonos regulares, de polígonos regulares, tá bom, pessoal? Então, eu vou fazer bem devagar, tentando ser assim o mais esclarecedor possível para vocês. Para começar, eu vou marcar um pontinho aqui, vou chamar esse pontinho de ponto C e vou afirmar que esse pontinho é o centro da circunferência e dos dois hexágonos, tá bom? Uma coisa que você precisa saber, pessoal, é que todo hexágono regular, ele é formado por 6 triângulos equiláteros congruentes, sempre, pessoal. Então, se eu ligar aqui, ó, os vértices do hexágono regular, nós vamos encontrar 6 triângulos equiláteros. E os triângulos equiláteros são congruentes, portanto, têm a mesma medida. Então, como o raio da circunferência vale R, tá bom? Ele falou no problema, o raio vale Rzão. Então, aqui eu tenho, ó, Rzão, aqui também tenho Rzão, tá vendo? Todos esses segmentos aqui, ó, eles têm a mesma medida. E, claro, isso serve para o hexágono que está inscrito e também serve para o hexágono regular que está circunscrito, que está fora. Tá bom, pessoal? Então, eu vou pegar uma parte desse problema aí, uma parte dessa figura, para poder resolver a questão, pois a gente não precisa, A gente não precisa fazer na figura toda. Você já pode observar que o hexágono que está inscrito, o hexágono que está dentro da circunferência, o lado desse hexágono é o próprio raio da circunferência. Está aqui em destaque, ó, em vermelho para você. Tá vendo? O lado do hexágono regular inscrito é igual ao raio da circunferência. Então, anota isso para você aprender, tá bom? Ó, o lado do hexágono regular inscrito é igual ao raio da circunferência, tá bom? Isso está em destaque aqui. E, ao mesmo tempo, pessoal, o raio da circunferência é igual à altura do triângulo equilátero que forma o hexágono circunscrito. Luiz Antônio, essa eu não entendi. É só você olhar para a figura, que você vai perceber isso. Tá vendo aqui, ó? Esse R aqui é o raio da nossa circunferência e é igual à altura do triângulo equilátero que forma o hexágono circunscrito. Repito, o hexágono circunscrito é o que está fora. Então, pessoal, o raio é a medida do lado do hexágono circunscrito vezes a raiz de 3 sobre 2. Luiz Antônio, eu não entendi. Pessoal, toda vez que você tem um triângulo equilátero de lado L, a sua altura ela é dada exatamente por essa fórmula aí. A sua altura é o lado desse triângulo equilátero vezes a raiz de 3 dividido por 2. Como a nossa altura é exatamente o raio, tá vendo? Então, eu chego a essa conclusão, que o raio é o lado vezes a raiz de 3 dividido por 2. Bom, agora o que eu tenho que fazer é escrever esse lado aí em função de R, tá bom? Então, nós vamos ficar com 2R igual a L vezes raiz de 3. Então, 2R dividido por raiz de 3 é igual ao lado. E assim, eu escrevo a medida do lado do hexágono circunscrito, de fora, tá bom? Em função do raio. Como no triângulo inscrito o lado
é igual ao raio, tá bom? Eu coloquei L minúsculo aqui de propósito. L minúsculo é o lado do hexágono inscrito e L maiúsculo é o lado do hexágono circunscrito. O que o Pedro II pediu foi a razão entre o lado do hexágono regular inscrito e o lado do hexágono regular circunscrito. Então, nós vamos ter que dividir uma coisa pela outra. O que ele pediu foi isso aqui, ó. Lzinho, L minúsculo, dividido por Lzão. Lzinho é o próprio raio, como eu já coloquei aqui. E Lzão é 2Rzão dividido por raiz de 3, pessoal. E agora, divisão de frações, repetimos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Esse R, ele vai ser cancelado, é claro, né? Tá aqui, ó. E nós vamos encontrar a resposta que vai ser raiz de 3 dividido para 2. Então, isso aqui é a nossa resposta, galera. E com isso, eu encontro aí a resposta do Colégio Pedro II. Aqui, ó, gabarito, letra C, raiz de 3 dividido para 2, pessoal. Eu espero que a resolução dessas questões tenham sanado a sua dúvida, tenham deixado assim bem esclarecido o nível da prova do Colégio Federal Pedro II. Vou destacar aqui também que são super válidas aquelas dicas que eu dei no vídeo passado, aquelas 5 dicas para a prova do IFRJ. Se você fez a prova do IFRJ, se você assistiu o outro vídeo, você sabe do que eu estou falando. Comece pela disciplina que você tem mais conforto e não por aquela que você tem mais dificuldade. Busque questões com enunciados pequenos, evite aquelas que têm textos muito grandes. Pule as questões difíceis, essas você deve deixar para o final, pois essas tomam muito tempo de prova do candidato. E antes de chegar lá no seu local de prova, fique concentrado, pensamento positivo, faça uma oração para você tentar amenizar o nervosismo e a insegurança que vai te dar nos 30 primeiros minutos de prova. Eu estou na torcida para que você faça uma boa prova e você consiga alcançar o seu objetivo. Um grande abraço e até o próximo encontro.